Vamos lá. Terceira parte aqui do tutorial. Vamos passar aqui informações de como limpar a tela. Então vamos lá. A escrita para janelas é feita, mas como é que limpamos a janela, as linhas e os caracteres? Limpar na Inker significa preencher o quadrado, a linha ou os conteúdos da janela com espaços brancos. A função que explicarei abaixo preenche os espaços necessários com espaços brancos e limpam. Assim o ecrã. Primeiro falemos das funções que limpam um caractere ou uma linha. A função delt e wdelt apagam os caracteres que está sobre o cursor lógico da janela e reposicionam os caracteres que seguem na mesma linha. A função deletn e wdeletn apagam a linha onde está posicionado o cursor lógico e move para cima todas as linhas seguintes. A função clr toeol e wclr toeol apagam todos os caracteres na mesma linha. À direita do cursor lógico, as funções clr tobolt e wclr tobolt. Primeiro chama a função wclr toelon para apagar todos os caracteres à direita do cursor lógico. Depois apagam todas as linhas seguintes. Outros, além destas, limpam todo o ecrã e toda a janela. Existem dois métodos para limpar todo o ecrã. O primeiro é preencher todo o espaço com espaços brancos. É chamar a função refresh. E o outro é utilizar um código de controle incorporado ao terminal. O primeiro método é mais lento e o segundo, pois requer que todos os espaços no ecrã sejam reescritos, enquanto que o segundo limpa o ecrã imediatamente. A função erase e werase preenche o vetor de caracteres de uma janela com espaços em branco. No próximo refrescamento, a janela é limpa. Contudo, se a janela se limpar, preenche todo o ecrã. Não é lá muito inteligente utilizar essas funções. Elas utilizam o primeiro método descrito acima. Quando a janela ser limpa é o tamanho do ecrã. Tem vantagens em utilizar as funções abaixo. Antes de passar a outras funções, é tempo de mencionar o flag clear. Existem na estrutura Windows que, se estiver ativada, pede a função refresh para enviar um código de controle ao terminal quando é chamada. Quando chamada, a função refresh verifica se a janela é do tamanho do ecrã, utilizando o flag full win. E se for limpa o ecrã com método incorporado de terminal, só escreve caracteres em vez dos espaços em branco no ecrã. Isso torna a limpeza de todo o ecrã mais rápida. A razão porque o método de terminal
é só utilizado para janelas de preenchimento do ELCRAN é que o código de controle do terminal limpa todo o ELCRAN e não somente a janela. A flag clear é controlada pela função clear OK. As funções clear e o wclear são utilizadas para limpar janelas do tamanho do ELCRAN. De fato, essas funções são equivalentes às funções chamadas wRise e clearOK. O primeiro preenche o vetor de caracteres da janela com espaços brancos. Depois, definindo o flag clear, elas limpam o ELCRAN utilizando o método incorporado de terminal, se a janela é do tamanho do ELCRAN, ou refrescam todos os espaços da janela, preenchendo-a com espaços brancos. Como resultado, se souber que a janela a ser limpa ocupa todo o ELCRAN, então utiliza a função clear wclear. Produz o resultado mais rápido. Contudo, não existe diferenças em utilizar a função wclear e wRise. Quando a janela não é do tamanho do ELCRAN. Agora nós vamos passar para a utilização de cores. As cores que você vê no ELCRAN devem ser pensadas como pares de cores. Isso porque cada quadrado tem uma cor de fundo e uma de frente. Escrever cores com as N-Curves significa criar os seus próprios caracteres pares de cores e utilizá-los para escrever para uma janela. Assim, o init scr precisa de ser chamado. Para iniciar as N-Curves, a função startColor precisa ser chamada para inicializar as cores. A função que precisa para criar o seu par de cores é initPar. Quando cria um par de cores com a função initPar, este par fica associado ao número que deu a função como primeiro parâmetro. Assim, sempre que se quiser utilizar este par, refere-se a ele chamando o color pair como respectivos números associados. Para além de criar os pares de cores, precisa de três funções que escrevam com um par de cor diferente. Isso faz através da função atron e watron e outras funções, até que a função watroph ou a função watroph sejam chamadas. Fazem com que todo o que seja escrito na janela correspondente com a cor do par que escolheu. Existem funções também funções bkgd e wbkgd que alteram o par de cor que está associado à janela inteira. Quando chamadas, alteram as cores de fundo e de frente de todos os espaços da janela. Ou seja, no próximo refrescamento, todos os espaços da janela serão reescritos com um novo par de cores. Veja as páginas MAN das cores disponíveis dos detalhes das funções mencionadas aqui. Então é isso aí. Então vai ficar por aqui esse tutorial. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Também nós vamos postar daqui para frente. Nós vamos começar a desenvolver alguns softwares básicos. Então vamos primeiro fazer essa introdução e logo em seguida a gente começa a botar a mão na massa. Até a próxima.